e achamos que não tem jeito, que não tem solução. E nesse dia Deus preparou um momento para trazer assim para o teu coração uma palavra, através do testemunho. Não é algo que foi há séculos atrás, foi algo do presente século que nós vivemos. E eu quero passar nessa tarde a palavra ao pastor Fernando, que nós vamos estar tratando justamente sobre um testemunho de vida, superação, tudo que ele tem passado para chegar até aqui, e dizer se ele passou, se ele conseguiu sobreviver em meio a tudo isso. Está aqui hoje um homem de Deus, ungido pelo Senhor. Eu quero dizer que você também é capaz. Tudo bem, pastor Fernando? Pai do Senhor? Pai do Senhor, meu. Nesse dia eu quero que o Senhor passe para as pessoas que nos escutam simplesmente a necessidade que nós temos de entender que o Deus que nós servimos é um Deus que faz as coisas que parecem não ter mais saída e mostrar uma saída justamente no fim do túnel, como foi na sua vida. Queria que o Senhor falasse um pouco para quem nos escuta nessa tarde. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes, né, que vão ter acesso a esse vídeo e que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu quero contar aqui, é claro, um pouco da minha história, do meu testemunho, de forma resumida. Se eu fosse falar detalhadamente, com certeza levaria muito tempo. Mas a minha intenção é só deixar aqui um básico para que você possa entender a grandeza do Deus o qual nós seguimos. A minha mãe, ela morava ali no Ceará e ela estava grávida de mim e ela tinha 7 filhos. Um dia, ela saindo de casa para moer milho, isso é um costume do pessoal que mora no sertão, que mora no sítio, principalmente naquela época. Então ela saiu para moer milho e deixou os 7 filhos em casa. Fechou a porta, geralmente aquelas casas de antigamente, portas, pastor Tião, de duas partes, e ela fechou ali a porta e conduziu a chave consigo. E foi para a casa vizinha para moer milho. Mas casa vizinha de sítio é distante uma da outra. E ela se deslocou, eu não sei a distância, mas deixou os filhos em casa. E em determinado momento, ela demorando, eles sentiram fome e resolveram fazer uma garapa de açúcar. E naquele momento, o mais velho, incentivado até mesmo também pelos mais novos, tomou a atitude de providenciar uma garapa de açúcar. Subiu, assim conta a minha mãe, eu contava a minha mãe, pois já é falecida, que o mais velho, junto com os mais novos, colocaram tamboretes, um empilhado em outro, e os irmãos segurando ali. O mais velho subiu e pegou um recipiente que tinha na meia parede daquela casa, achando que era açúcar, que continha naquele recipiente, só que era veneno. E aquele meu irmão mais velho fez garapa, pensando que era açúcar, e deu para os mais novos, e também tomou daquela garapa. E com certeza naquele momento começaram a se sentir mal. Nós não sabemos, né, realmente o que aconteceu, os sintomas que eles sentiram, pois minha mãe estava distante, não estava em casa. Quando ela chegou, pois tinha ido moer milho, como já falei, que abriu a porta na expectativa de encontrar os meus irmãos ali, talvez até famintos, para que ela pudesse preparar um alimento para eles. E quando abriu a porta, se deparou com uma cena terrível. Terrível. Estava ali os meus irmãos caídos do chão, todos 7 ali, né, uns babando e outros já tinham falecido. E quando a minha mãe presenciou aquela cena, o choque foi tão grande que ela ficou débil mental. Ela ficou, né, totalmente louca. Mas uma grande moral da história, desse meu testemunho, e de grande agradecimento meu a Deus, é que ela estava grávida de mim. Ela teve aquele choque, ela ficou débil mental, ela ficou louca, mas Deus me sustentou no ventre dela. Ela descansou de mim, foi abandonada pelo meu pai, suas irmãs também, né? Ou seja, as minhas tias, né, as irmãs do meu pai também abandonaram ela,
e ela ficou no sofrimento total ali no Ceará, perambulando. Sabendo da história dela, uma tia minha que morava aqui na cidade onde eu moro, que é a cidade de Campina Grande, ela mandou trazer a minha mãe para cá. Minha mãe veio comigo novinho de meses, mas quando chegou aqui, o esposo da minha tia era um homem muito ignorante, não queria aceitar minha mãe ali na casa da minha tia. E ela ficou perambulando comigo, dormindo pelas calçadas, dormindo pelas ruas, e muitas vezes dormiu. Aqui em Campina Grande existe um bairro chamado Bodocongó, e nesse bairro existia existe ainda hoje uma ponte, só que hoje está modificada, mas havia uns bueiros, e a minha mãe, ela dormia comigo debaixo daquele bueiro, ali na ponte desse bairro, Bodocongó, aqui em Campina Grande. E dormindo pelas calçadas, e vendo que não tinha condições de me criar, um dia resolveu me dar para uma tia minha. Chegou na casa da minha tia, o esposo da minha tia disse que não me aceitava, porque se deixasse lá, ele pegava por uma perna e jogava no outro lado da rua. A minha mãe saiu comigo novamente, ficou dormindo nas ruas, e me conduziu-se comigo para uma cidadezinha chamada Cabaceiras, aqui na Paraíba. Chegando ali em Cabaceiras, Deus preparou um lugar para mim, assim como também Deus tem um lugar preparado para você. Quando ela chegou ali comigo, a minha tia, ela tinha tido um filho, só que o filho tinha nascido com problema, e esse filho tinha falecido, e estava ali todo enxoval me aguardando. Deus tinha um plano para a minha vida. Então a minha mãe falou com a minha tia se ela não queria me criar. E minha tia disse, eu vou combinar com o meu esposo. E foi combinar com o seu esposo. E o esposo dela disse, não, tudo bem, vamos ficar com a criança. E ficaram comigo, me registraram como filho. E eu costumo até dizer, e brinco aqui, até com o pastor Tião e com a sua esposa, eu digo que a minha história é bem engraçada. Eu nasci no Ceará, me registraram em Cabaceiras, e eu me criei aqui na cidade de Campina Grande. Deus já estava me incentivando numa missão missionária, pastor Tião. Mas é aí um pouco da minha história. A minha mãe, eu agora estava amparado com essa minha tia, registrado como filho, e minha mãe ficou perambulando nas ruas de Campina e sumindo de mudar fora. E pegou a gravidez de uma menina, e ela dormindo na mesma condição que dormia comigo, com essa menina pelas calçadas, debaixo da ponte de Bodocongó. A menina pegou uma infecção, e um dia trouxeram a minha mãe à casa da minha tia, com essa menina nos braços, infeccionada. E os policiais que trouxeram a minha mãe convenceram ao meu tio para registrar aquela menina, porque ela precisava de assistência médica. O meu tio registrou, internaram ela no Hospital Antônio Tagino, um hospital que existe aqui em Campina Grande. E minha tia visitou ela alguns dias, mas aquela menina não suportou aquelas infecções e terminou falecendo. Então, enquanto isso, eu ia crescendo. Com 5 anos de idade, 3 anos de idade, melhor dizendo, a minha mãe, minha mãe biológica, ela de tanto entrar e sair no João Ribeiro, depois de já ter perdido essa filha também, que morreu infeccionada, ela acabou falecendo ali no hospital João Ribeiro, Hospital de Lourdes. Eu ia crescendo, segurado pela graça de Deus. A minha tia, a qual eu chamo de mãe, minha mãe adotiva, com 5 anos de idade me deu para outra tia minha. E ali eu fui criado, mas de forma muito humilhante, que eu não vou entrar em detalhes, pois o tempo não me é permitido. Mas de forma muito humilhante. 12 anos de idade eu fui para a companhia da minha mãe adotiva. E lá eu me deparei com uma situação financeira difícil. E eu tive que trabalhar, eu tive que vender saco de papel na feira, pastor Tião, umas bolsas de papel para levar alimento para dentro de casa. Eu tive que pegar balaio na feira. E como eu não tinha dinheiro, pastor Tião, para me alimentar na feira, eu saía pedindo resto de comida nos barzinhos ali na feira central aqui em Campina Grande. Eu pedia um restinho de comida e a pessoa deixava um restinho de comida no prato, ou senão eu saía pedindo um pedacinho de bolo e um copo de suco, e as pessoas me davam um pedaço de bolo e um copo de suco para que eu pudesse saciar a minha fome. E aí fui crescendo, 18 anos eu fui para o exército. No exército eu encontrei um jovem que era servo do Senhor, e ali aquele servo do Senhor falava de mim da palavra de Deus. E quando eu era criança, minha tia me levava para a igreja, eu tinha uma semente plantada. E em 89, quando eu estava ali no exército, Deus
me chamou para a sua obra. E aí o Senhor disse, vinde a mim, tu que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E em 89, pastor Tião, Deus começou a fazer uma obra nova na minha vida. Então, hoje, eu estou aqui na presença de Deus. Hoje eu sou pastor de uma igreja, Deus tem me abençoado grandemente, tem me dado uma família abençoada. É claro que esse testemunho tem muitas outras coisas que podem ser faladas, que a gente não está entrando em detalhe, mas tem muita coisa que a gente está aqui resumindo. Mas eu quero dizer para você que Deus é fiel, que morreu a minha mãe, morreram os meus irmãos, o meu pai eu nem conheço, mas eu estou vivo aqui para dizer que Deus tem uma obra na tua vida, entrega a tua vida ao Senhor, e Ele vai fazer na tua vida, assim como fez na minha, louvado seja o nome do Senhor. E que Deus, assim, continue nos abençoando. Pastor, e dentro dessas palavras que o senhor tem feito aqui de uso, enfim, uma coisa que nos chama a atenção que nós vemos hoje é bem mais fácil. Existe uma Bolsa Escola, uma Bolsa Família, existem vários projetos que tem para as famílias e muitas vezes não é valorizado por essas famílias. Nós vemos pessoas jovens que não querem entrar na faculdade porque é de baixa renda, de uma família humilde e acham que não vai conseguir. Há tantas situações das quais, nesse dia, a gente vê mães que têm filhos nas drogas e tanta situação que nós vemos que o mundo está inverso, tanta dificuldade. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que, embora sua mãe, pessoas que com susto pequenos perdem filho, e a sua mãe com uma situação dessa, se depara com 7 filhos agonizando, e não perder você, não ter nenhuma sequelas. Meu irmão, isso é uma obra de Deus, que assim como Ele teve na sua vida, Ele tem na vida daqueles que estão nos ouvindo hoje. Com certeza, pastor. Certo? E eu louvo a Deus por a sua vida, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, e é um testemunho vivo do que Deus é, irmão. Você que está nos escutando nessa tarde, isso vai um apelo para você, e já pensou em desistir, você que acha que não tem mais condição, eu quero dizer para você, para o teu jeito, para a situação que você está passando, tem jeito sim, tem jeito. Isso daqui é a prova viva disso, do que Deus é na nossa vida. Com certeza, pastor. Com certeza. Certo? E isso é claro, pastor Tião, que a gente está aqui resumindo o máximo, né? Mas se a gente for falar a nossa trajetória de vida, durante tudo isso, eu tinha tudo para ser hoje um marginal, eu tinha tudo para ser hoje talvez um alcoólatra, né? Pois o meu pai adotivo, ele era um alcoólatra, e ele era embolador de coco, e me levava pelas ruas, mas graças a Deus eu fui isento de todo esse mal, de todas essas coisas que o mundo oferece, e hoje estou na presença de Deus, e Deus me concedeu a graça de ser um pastor, não é? E poder estar contando, participando, não é? Com outras pessoas, não é? Das bênçãos que Deus promoveu na minha vida. Então eu quero dizer para você, você que está nos ouvindo agora, não é? Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua situação. A Bíblia diz em Isaías 49, versículo 15, que ainda que uma mãe que carregou o filho no ventre, que amamentou, se essa chegar a abandonar o filho que cria, o Senhor diz assim, todavia eu não te abandonarei, todavia eu não esquecerei de ti. Deus não esquece de você. Ele tem um lugar preparado para a tua vida. Ele quer ver você prosperando. Ele quer ver você em posse de vitória. Ele tem coisa grande na tua vida. Toma posse da vitória. Levante-se, porque a palavra do Senhor diz, pastor Tião, aquele que vem a mim, Jesus está dizendo, aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. A tua mãe pode te jogar, o teu pai pode te jogar, teu amigo pode virar as costas para você, mas Deus não. Ele está de braços abertos, como esteve para mim, dizendo, vinde a mim, tu que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queremos encerrar nessa tarde, nesse dia, aliás, esse momento para dizer que o único objetivo pelo qual nós se reunimos aqui para parar é porque nós sabemos que talvez você, talvez não esteja passando pelo que o pastor passou, ou talvez esteja por algo pior. E na verdade o objetivo de gravar nesse vídeo e chegar até você é na verdade abençoar a tua vida. E talvez você esteja ao ponto de desistir. Eu quero dizer, não desista, é um jeito para a tua vida, ainda há esperança.